Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma exposição bíblica dessa maravilhosa série que iniciamos na carta de Paulo aos Gálatas. E dessa feita, nós estaremos fazendo a exposição dos versículos 6 a 10 do capítulo 6, o último capítulo, onde Paulo está aqui assim caminhando para as considerações finais. E os versículos de 6 a 10, nós trabalharemos com a seguinte temática: a lei da semeadura. Se você não assistiu à última exposição, assista. Nós abordamos e falamos sobre o auxílio mútuo, a responsabilidade individual ou pessoal de cada irmão na fé, cada crente, e falamos sobre levar ou carregar as cargas um dos outros. Como nós devemos agir com o irmão que peca, com o irmão que erra, com o irmão que comete uma falha. Apedrejando, matando, maltratando, puxando o tapete, expulsando ele? Não, não é isso que nós devemos fazer. Assista lá a exposição que você vai ser edificado e abençoado. E, sem delongas aqui, já partindo para a exposição, o texto diz assim, os versículos de 6 a 10 do capítulo 6 de Gálatas: mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe de todas as coisas boas ou dos seus bens com aquele que o instrui. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Aqui Paulo coloca a prioridade. Primeiro, os domésticos da fé. Primeiro, os crentes. Depois, os não crentes. Mas devemos fazer o bem a todos. John Stott, no seu comentário da carta aos Gálatas, ele diz que há 3 esferas da experiência cristã nas quais Paulo vê o princípio da semeadura e da colheita. Esse princípio operando. Primeiro, o ministério cristão, o versículo 6. Segundo, a santidade cristã, o versículo 8. E terceiro, a prática do bem do cristão. Tá? Quanto ao primeiro ponto, o trabalhador é digno de seu trabalho. Há, porém, 2 perigos aqui. 2 perigos. O abuso por parte do ministro e o abuso por parte da igreja. Os extremos, Quanto ao segundo ponto, precisamos entender que se no capítulo 5 a vida cristã é comparada ao campo de batalha, e a carne e o espírito são 2 combatentes em guerra um contra o outro, no capítulo 6 a vida cristã é comparada a uma propriedade rural. E a carne e o espírito são 2 campos que nós semeamos. Olha só que interessante. Quanto ao terceiro ponto, nos versículos 9 e 10, o serviço cristão é um trabalho cansativo e exigente. Na primeira, a semente é a palavra de Deus, semeada pelos mestres, na mente e no coração da congregação. Na segunda, as sementes são nossos pensamentos e atos, semeados no campo da carne aqui é a nossa natureza, ou do espírito. Na terceira, as sementes são as boas obras semeadas na vida de outras pessoas na comunidade. E aqui nós iremos destacar 3 verdades, tá? 3 verdades que o texto traz a lume, nos esclarece. Em primeiro lugar, como devemos ser uma comunidade que serve, diaconal, que serve, tá? Está no versículo 6, quando Paulo diz: mas aquele que está sendo instruído, aquele que está sendo ensinado, aquele que está sendo admoestado, aquele que está sendo encaminhado na fé, pelas verdades da palavra de Deus. Estou aqui traduzindo, aquilo que Paulo está falando, tá? Faça
aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas ou de todos os seus bens com aquele que o instrui. Quem recebe bens espirituais, ou quem recebe bens espirituais, deve compartilhar e repartir bens materiais. Esse princípio está meridianamente claro nas Escrituras. Atentemos para as palavras de Paulo em Romanos capítulo 15, versículos 26 e 27. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhe pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus. Deve também servi-los com bens materiais. Então, aqueles que receberam a graça de Deus, os bens materiais, os bens espirituais, a salvação, a santificação, a regeneração, a justificação, tem o seu nome no livro da vida, o perdão de pecados, o fruto do Espírito, os dons espirituais, deve compartilhar também com seus bens materiais. É claro que esse princípio está deturpado devido à teologia herética da prosperidade, das igrejas, das seitas neopentecostais, como Universal, como a Igreja Mundial do Poder de Deus, a igreja lá do Agenor Truque. O nome dele é Duque, mas eu chamo de Agenor Truque, que é um falso profeta, um pilantra da fé, um falso apóstolo, tá? Um miserável, desgraçado, enganador, um pilantra, é isso que ele é. Então, essas igrejas aí, tá, que ensinam a teologia da prosperidade, tá, têm abafado esse assunto, né? Muita gente tem medo de falar de dinheiro, tem medo de falar de sustento do obreiro, sustento das pessoas que pregam a palavra, mas é um princípio bíblico aqui. Se você recebe os bens espirituais, é instruído na palavra, você deve compartilhar, repartir dos seus bens materiais com aquele que o instrui. Isso é claro. Isso é um princípio. Isso é a lei da semeadura. Paulo é bem claro aqui, tá? O apóstolo Paulo, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? 1 Coríntios capítulo 9, versículo 11. Os mestres fiéis que repartem com seus alunos a palavra de Deus devem receber deles recompensas materiais. Calvino diz que é desditoso defraudar dos meios de sobrevivência aqueles por cuja instrumentalidade nossa alma é alimentada, e recusar uma recompensa terrena àqueles de quem recebemos bênçãos celestiais. Olha só, o mesmo autor ainda salienta: um dos artifícios de Satanás é privar de sustento os ministros piedosos, de modo que a igreja fique destituída desse tipo de ministro. Aqui eu não estou falando do pilantra. Aqui eu não estou falando daquele que só pensa em dinheiro, que arranca a lã da ovelha, a carne da ovelha, o osso da ovelha, não, a pele, não. Eu estou falando aqui dos pastores verdadeiros, dos piedosos, dos homens de Deus, que se debruçam a orar, a buscar, a estudar, a ler a palavra para instruir a igreja, alimentar a igreja, sustentar a igreja. Esses ministros devem ser sustentados por ela. O apóstolo Paulo é enfático na sua... Se você ler 1 Tessalonicenses capítulo 12, 1 Tessalonicenses capítulo 12, versículo 13, 12 e 13, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17, eu gostaria de ler com vocês, tá? Esses textos maravilhosos. Vamos ler
esses textos aqui. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículos 12 e 13. Paulo fala assim: irmãos, pedimos que vocês tenham em grande estima ou apreço os que trabalham entre vós, falando dos obreiros, dos ministros, que os presidem no Senhor e os admoestam, os ensinam. Paulo continua. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam. Vivam em paz uns com os outros. O cuidado que a igreja deve ter com esses obreiros, com esses ministros, com esses santos de Deus. Olha também o que o apóstolo Paulo vai falar do sustento do obreiro na sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 17, onde ele fala dos presbíteros. Devem ser considerados merecedores de pagamento em dobro os presbíteros que presidem bem, especialmente os que se esforçam na pregação da palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não abordasse o boi quando ele pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então não tem para onde correr. O obreiro, o ministro de Cristo, aquele que é fiel às sagradas Escrituras, aquele que busca a Deus, aquele que é piedoso, aquele que ensina, aquele que orienta, aquele que apacenta, aquele que cuida, aquele que visita, aquele que trata bem o rebanho de Deus, pastoreia o rebanho de Deus, deve receber o salário. E Paulo aqui, ele fala que você não pode atar, amordaçar a boca do boi que debulha, que pisa o trigo. Por quê? Naquela época, tinha os fazendeiros miseráveis que colocavam o boi para pisar o trigo e ele colocava a mordaça na boca do boi, para o boi não comer do trigo. Não comer. Então o bichinho ficava lá pisando o trigo, trabalhando, e não podia comer. Deixa o bichinho comer. Ele está trabalhando. Se ele está trabalhando, é digno de comer. Paulo usa essa metáfora para aplicar aos ministros. Ele não está ensinando, ele não está orando, ele não está visitando, ele não está admoestando, ele não está redarguindo, ele não está pastoreando o rebanho de Deus, cuidando da família, dos filhos, pregando, orando, jejuando, estudando, se santificando. Vocês, como igreja, devem cuidar deles, pagando o seu salário, sustentando ele e a família dele com um salário digno. É isso que Paulo está dizendo aqui do ministério cristão, versículo 6, do capítulo 6 de Gálatas. Tá? Isso Paulo deixa bem claro. Quanto a essa matéria do sustento daqueles que ensinam a palavra, dois extremos devem ser evitados. Primeiro, a ganância por parte do obreiro e a usura por parte da igreja. Tem os obreiros gananciosos que cobram aí salários absurdos, exorbitantes. Isso é errado, isso é pecado. E também a igreja que não paga o salário para o pastor. Então, de um lado, você tem os fraudulentos, os amantes do dinheiro, os avarentos. Você tem os obreiros aqui, aqueles que são gananciosos e devem ser retaliados. E há, por parte da igreja, tá, a usura em não pagar o salário ao seu pastor. Há obreiros que fazem do ministério, do ensino da palavra, um meio de enriquecimento. E nós sabemos disso. O propósito principal deles não é cuidar das ovelhas de Cristo, mas apacentar a si mesmo. Paulo diz à igreja de Corinto: não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Diz ainda aos presbíteros de Éfeso: de ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes. Capítulo 20, versículo 33 de Atos. Então, o verdadeiro obreiro, ele não pensa nos bens,
da sua ovelha. Não, ele pensa em pastorear, ele pensa em cuidar. Entretanto, há igrejas que sonegam a seus ministros. O sustento devido não paga. A igreja de Corinto, por exemplo, que era generosa com os falsos obreiros, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 20, sonegou a Paulo o seu sustento. Paulo teve que trabalhar, porque a igreja não quis pagar o seu salário. Nesse quesito, a igreja de Corinto acabou tornando-se inferior às demais igrejas. Está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Então, esse é o primeiro princípio. O sustento do obreiro cristão, do obreiro verdadeiro. Não falso profeta, não falso pastor, não ganancioso, não lobo. Mas os homens de Deus merecem ser tratados bem. Ele e sua família merecem um salário digno. Não salários exorbitantes, mas um salário que dê para ele manter sua família, para ele pagar suas contas. Amém? Segunda coisa que nós aprendemos aqui. Segundo lugar, por que devemos ser uma comunidade que serve? Por que devemos ser uma comunidade diaconal? Versículos 7 a 9, que Paulo fala assim, repetindo aqui o texto, né? Versículos 7 a 9, de Gálatas. Vamos voltar aqui para Gálatas. Diz assim, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos, que é uma ordem, é um imperativo. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. A colheita pode ser difícil, ou melhor, a semeadura pode ser difícil, mas a colheita é certa. É uma colheita de bênção, uma colheita de vitória. Então, algumas lições devem ser aqui notadas ou destacadas. Primeiro, a semeadura e colheita são princípios universais. Não tem para onde correr. Se você é crente ou não, se você crê na Bíblia ou não, não tem jeito. O que você planta, você colhe. Tá? O que você planta, você colhe. Paulo fala, não vos enganeis. Não se engane. De Deus não se zomba. Pois aquilo que o homem semear, isso também se fará. Está no versículo 7. Tudo o que plantamos, nós colhemos. O homem é livre para escolher, mas não é livre para escolher as consequências do que escolhe. Esta é a lei da causa e efeito. Colhemos exatamente a mesma natureza daquilo que semeamos. Uma árvore má não dá bons frutos. Em termos de quantidade, colhemos mais do que semeamos. Há uma multiplicação na colheita. Quem semeia ventos, colhe tempestade, famoso ditado. Querer subverter esse princípio é tentar zombar de Deus. O contexto mostra que Paulo ainda está tratando do sustento dos ministros fiéis da palavra. Deixar de investir no sustento daqueles que se afadigam na palavra é sonegar a semente da vida a esse solo que produz bênçãos espirituais. Tá? Que produz bênçãos espirituais. Outra coisa aqui que é importante, outra lição. Há dois tipos de semeadura e dois tipos de colheita. Paulo fala no versículo 8, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. No que concerne às coisas espirituais, só há duas semeaduras. Semeamos para a carne ou para o Espírito. E apenas duas colheitas. Colhemos corrupção ou vida eterna. Tem para onde correr. Quem semeia para a própria carne não pode colher vida eterna. Quem semeia para o Espírito não pode colher corrupção. A raiz determina o fruto, e não o fruto a raiz. Semear para a própria carne significa buscar a satisfação das necessidades dessa vida,
sem nenhuma consideração pela vida vindoura, futura. Mas semear no Espírito significa buscar os valores da vida que permanece. Nessa mesma linha de pensamento, William Hendrickson, no seu comentário da Carta aos Gálatas, diz que semear para a carne significa deixar que a velha natureza se expresse livremente, enquanto semear no Espírito significa deixar que o Espírito se expresse como ele quer. Já os termos corrupção e vida eterna devem ser entendidos em um sentido duplo, qualitativo e quantitativo. Do ponto de vista quantitativo, os dois são parecidos. Ambos durarão para sempre. A corrupção, por exemplo, longe de indicar uma aniquilação, assinala uma destruição eterna. A vida eterna tem igual forma, uma duração eterna. Qualitativamente, e isso tanto a respeito da alma como do corpo. As duas expressões compõem um forte contraste. Os que semeiam para a carne serão levantados para a vergonha e condenação eterna. Serão reprovados. Sua morada será nas trevas exteriores, lago de fogo. Entretanto, aqueles que semearam para o Espírito resplandecerão como a luz do firmamento e como as estrelas eternamente. Isso aqui é uma segunda lição que nós aprendemos. A terceira lição: é possível cansar-se na obra e da obra. É possível cansar-se na obra e da obra. Paulo fala, na parte A do versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem. Se ele fala, e não nos cansemos de fazer o bem, é porque nós podemos se cansar de tanto ajudar, de tanto estender a mão da graça, da misericórdia, do amor e ser retaliado. Pessoas ingratas, mal agradecidas, nós podemos fechar o coração. Nós podemos parar, cessar de fazer o bem. É por isso que Paulo fala que nós não devemos nos cansar de fazer o bem. Não é apenas o pecado que cansa. Fazer o bem também pode produzir cansaço. Nem sempre praticar o bem traz recompensas imediatas, traz colheitas imediatas. Nem sempre quem recebe o bem reconhece e agradece a seu benfeitor. Por isso muitos estão cansados na obra e da obra. Neste mundo, há os que fazem o mal, os que pagam o bem com o mal, e os que pagam o bem com o bem, e o mal com o mal. Mas nós devemos fazer o bem, pagar o mal com o bem, e jamais nos cansarmos de fazer o bem. Paulo nos instrui a não nos cansarmos de ajudar ao nosso próximo, mesmo se ele for ingrato, de praticar boas ações com ele e de exercer para com ele generosidade, pois o vasto número de necessitados nos sucumbe e os pedidos que se acumulam sobre nós, vindo de todos os lados, exaurem a nossa paciência. Nosso fervor é abrandado pela frieza de outras pessoas. Então, não nos cansemos de fazer um bem. Continue ajudando, continue fazendo, porque Deus está olhando, está registrando isso. E você será abençoado. Você será abençoada. É isso que o apóstolo Paulo está nos informando aqui. Outro princípio, outra lição que nós aprendemos aqui. A recompensa pode demorar, mas ela é certa. Olha a parte B do versículo 9, quando Paulo fala, porque a seu tempo ceifaremos e não desfalecemos. Senão, porque a seu tempo ceifaremos, senão desfalecermos. Versículo 9, parte B. A semeadura muitas vezes é feita com lágrimas, mas a colheita segura é certa, segura e jubilosa. Ela pode demorar, mas não falhará. A recompensa da semeadura é prometida pelo próprio Deus. Deus promete isso. Em Salmo 126, versículos 5 e 6, fala que aquele que vai com lágrimas, chorando, tá? Semeando a semente, voltará sem dúvida, trazendo consigo os seus molhos. A semeadura é dolorosa, mas a colheita é certa
e você será recompensado. Tá? Será recompensado. Então, essas lições nós aprendemos aqui nos versículos 7 a 9. E a terceira coisa que essa perícope aqui, os versículos 6 a 10 nos traz, tá? É quando devemos ser uma comunidade que serve, diaconal. Está no versículo 10, quando Paulo fala: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Essa expressão aqui, a todos, envolve as pessoas não crentes. Nós devemos ajudar todo mundo, gente. Não é só crente, não. Nós devemos ajudar a todos. Aí Paulo coloca uma vírgula aqui. Mas principalmente, prioritariamente, aos da família da fé, aos irmãos da fé. Com respeito à prática do bem, devemos observar aqui 3 coisas. Primeiro, o tempo. Calvino diz que nem toda estação é própria para lavrar e semear. Os agricultores ativos e prudentes observarão um tempo apropriado e não permitirão indolentemente que esse tempo se torne inútil. Devemos fazer o bem sempre que tivermos oportunidade. Não podemos ser omissos, como o sacerdote e o levita que passaram de longe diante do drama de um homem caído à beira do caminho. A necessidade do próximo é a oportunidade escancarada diante dos nossos olhos. Segunda coisa, o alcance. Devemos fazer o bem a todos e não apenas a um grupo seleto. Selecionar as pessoas a quem nós iremos ajudar. Devemos ajudar a todos. Não deve existir barreira étnica, cultural, nem religiosa para a prática do bem. Nosso amor deve se estender a todos. Terceira coisa, a prioridade. Devemos fazer o bem a todos, mas a prioridade é assistir os irmãos da fé, a família da fé. A nossa maior prioridade é nossa família, pois aquele que não cuida da sua família é pior do que os incrédulos e negou a fé. 1 Timóteo 5,8. Depois devemos cuidar dos domésticos da fé. Domésticos da fé, que é a igreja, né? Os irmãos da fé. Versículo 10 aqui, de Gálatas. Nós estamos expondo. Do nosso próximo, de forma geral, está no versículo 2, que nós já expomos, e até mesmo dos nossos inimigos. Romanos 12, versículo 20. Romanos capítulo 12, versículo 20. Então, nós aprendemos aqui, nós lemos o texto, explicamos o texto e aplicamos o texto. Nós devemos fazer o bem a todos. A lei da semeadura é certa, tanto para o bem como para o mal. Tanto para a salvação como para a condenação. E se você gostou ou gostaram de mais uma exposição bíblica, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas exposições.